Viver juntos uma grande emoção. Sentir no peito uma explosão de amor. Está entrando no ar, na Catedral FM. Deus é 10. Com o Padre Jordão. Bom dia, amados irmãos e irmãs. Bom fim de semana, nesta sexta-feira, 16 de abril de 2021. Tenhamos bom fim de semana. Iniciemos esse fim de semana com a palavra de Deus. Vamos caçar nossa Bíblia perdida. Caçadores da Bíblia Perdida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui o menino com cinco pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e os distribuiu aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixados pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamaram: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deveria vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, como vimos também em João, Jesus está no monte, sinal de que também para o evangelista João, Jesus é o novo Moisés que prega da cátedra, como em Mateus, prega da altura. Ele é o grande profeta que fala da cátedra, que fala com autoridade. E Jesus, de apenas 5 pães e 2 peixinhos, alimenta uma grande multidão. Ele é o Messias por excelência, que ensina, que admoesta uma multidão que é como ovelha sem pastores, que anuncia, que mostra o caminho, a palavra de Deus, para que todos tenham vida e vida em abundância, e para isso os alimenta, os fortifica, os guia, mostra onde é o porto de chegada. Jesus não é um mestre que tem apenas palavras bonitas a dizer. Ele mostra de fato o caminho. Suas palavras são verdadeiras, que conduzem à vida, e para isso os alimenta. As ovelhas ouvem sua voz, elas sabem muito bem que com ele elas estão alimentadas e conhecem
o caminho a seguir para que tenham vida e vida em abundância. Jesus se preocupa com as ovelhas. E elas têm água, têm alimento, elas são alimentadas não somente com o alimento corporal, mas com a palavra. Mas ao mesmo tempo Jesus se preocupa com o alimento corporal das suas ovelhas. Ele se preocupa com o sustento das mesmas. É interessante que Jesus, na oração que ele nos ensina, ele pede, se preocupa, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ou seja, a alimentação material, o sustento físico. Jesus não pensa apenas em nosso espírito, sabe que somos criaturas humanas, seres compostos de corpo e alma. Ele se preocupa também com o nosso corpo. Como Jesus nos conhece, como sendo Deus se faz tão humano. E ele se preocupa com toda a nossa integridade físico e espiritual. Só quem nos conhece de perto, sabe nossas fraquezas, se preocupa de um modo tão profundo como Deus que se faz homem. Ao mesmo tempo, São João, ao narrar a multiplicação dos pães, temente este milagre, o dom da Eucaristia. Era perto da Páscoa, ele escreve. Já pensava na morte de Jesus na Páscoa. No final fica ainda mais claro que ele alude à crucifixão e à ressurreição. Quando a multidão satisfeita começa a exaltá-lo e quer fazê-lo rei, ele não aceita ser um rei terreno, escreve São João. Retirou-se novamente no monte sozinho. Tudo isso tem uma relação direta à paixão de Jesus. Ele foi condenado pela multidão porque se recusou a satisfazer os sonhos de felicidade e grandeza política do povo. Não tendo desejado ser rei dos judeus, foi rejeitado pelos mesmos. Não queria ser um rei da terra, mas o verdadeiro pastor de todos os homens. É por isso que ele vai para a montanha. Quando João escreve no monte, pensa em Jesus que deve ser levantado da terra para atrair a todos a si. Esta elevação realiza-se através da cruz. Quando começa na cruz, continua na ressurreição e na ascensão. Através da cruz, Jesus volta ao Pai. Por isso, a multiplicação dos pães é como uma figura da obra que Jesus realizará na sua paixão e ressurreição. Até mesmo a pergunta de Jesus a Filipe: onde poderemos comprar pão para que eles tenham comida? Jesus tem a sua resposta na paixão e na ressurreição. Foi ali que ele, dando seu corpo por nós, seu sangue derramado por nós, comprou o pão que alimenta todas as almas. Isto nos é sugerido pelo relato do Evangelho. Esse é o corpo que é dado por vós, o sangue que é derramado por vós. Agradeçamos ao Senhor Jesus por ter se tornado o nosso alimento com o seu sacrifício e acolhamos o seu dom com fé. A fé é a condição para que nos alimentemos deste pão que nos permite entrar na comunhão divina, que nos torna uma unidade com todos os que se alimentam do único pão, o pão vivente que nos dá a verdadeira vida, a vida que desceu do céu. A Eucaristia, o santo, o santíssimo sacramento que nos abre para todos nós as portas da eternidade e nos torna concidadãos dos santos, herdeiros da promessa. No Pai, nós nos tornamos já filhos dos filhos, habitantes da eternidade. E embora pisemos a terra, também em Cristo já tocamos o céu. No céu, todos nós, um dia estaremos, todos nós, com a nossa mãe, a Rainha do Céu. E veremos um dia a beleza dessa que é toda pulcra, toda bela és Maria. E a mancha original não existe em ti. Senhora nossa, Senhora boa, Senhora pia, Mãe de Deus, Rainha do Céu, intercedei por nós, Santa Mãe de Deus, hoje e sempre, agora e na hora de nossa morte. A todos abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso,
Pai, Filho e Espírito Santo. Um bom fim de semana e até segunda-feira, se Deus quiser, fiquemos na paz do nosso Deus que é 10. Amém. Subtum presidium confugimus, salva Dei genitis, nostras depredationes, de vestigias in necessitatius, sed a periguris cunctis libera nos semper, Virgo gloriosa et benedicta. Catedral FM apresentou Deus é 10. Com Padre Jorjão, Deus é 10.